Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês mais uma história da Palavra de Deus. Diante de Josué, o povo tinha prometido adorar, servir, amar o único e verdadeiro Deus. Mas, depois que Josué morreu e todos os outros líderes daquela época, eles passaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Primeiro, eles se casaram com mulheres cananeias, estrangeiras, que não acreditavam naquele Deus verdadeiro. Depois, eles passaram a adorar esses deuses falsos. Por isso, Deus permitiu que por várias vezes nações os atacassem, subjugassem, fizessem deles quase que escravos. Então o povo respondeu para Josué: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué, capítulo 24, versículos 16 e 18, parte B. Na história de hoje, eles estavam sendo oprimidos pelo rei Jabim, que tinha um exército imenso com 900 carros de ferro e um comandante muito durão chamado Sísera. Aquela opressão já durava 20 anos, mas Deus tinha escolhido um juiz e um libertador para Israel. Deus colocou, sabe quem para ser juiz em Israel? Não era juiz, era uma juíza, Débora, a profetisa. Eu penso que Deus era a única pessoa naquele tempo que não tinha preconceito contra as mulheres. E Débora foi uma ótima juíza. Ela recebia as pessoas sentadas debaixo de uma palmeira e dava conselhos e resolvia as questões e falava da lei de Moisés. E também ouvia as pessoas se queixarem de Sísera, do exército, do rei, que devia maltratar muitas pessoas. Um dia Débora recebeu uma ordem de Deus e a cumpriu imediatamente. Ela deveria chamar e chamou Baraque. E disse a Baraque: Baraque, Deus quer que você reúna 10.000 homens para enfrentar o exército de Jabim. Baraque ficou preocupado. Imagina, aquele exército era muito poderoso. Mas ela disse: Baraque, Deus vai te dar a vitória. Baraque pensou e finalmente respondeu: Débora, eu irei, se você for comigo. Se você não for, eu não irei. E Débora respondeu sem hesitar: eu irei com você, mas por causa disso, a honra dessa vitória não será dada a você, mas sim a uma mulher. E Baraque reuniu 10.000 homens e subiram o Monte Tabor, e com eles estava Débora. E quando Sísera soube disso, ele reuniu seus homens também e os seus 900 carros de ferro. Ia ser uma batalha muito violenta. E Débora disse a Baraque: vá! Esse é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor irá à sua frente. Palavras de ânimo, não só para Baraque, como para todo o exército. Olha, aquela luta foi difícil mesmo, principalmente para o exército de Sísera. A luta no campo estava violenta e os homens de Sísera estavam perdendo aquela batalha. Lógico, Deus estava abençoando o outro lado. E eles perceberam que o jeito era fugir. E fugiram. E também Sísera fugiu. Largou seus carros e fugiu a pé. Fugitivo, cansado e abatido, Sísera chegou à tenda de uma mulher chamada Jael. Ela se aproximou muito gentilmente e perguntou: meu senhor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele respondeu: eu tenho sede. E ao invés de água, ela lhe deu leite. Então ela disse: por favor, entre na minha tenda para descansar um pouco. Sísera aceitou o convite. Entrou na tenda e, exausto,
adormeceu. Então Jael, que o tinha reconhecido imediatamente como Sísera, comandante do exército do rei Jabim, inimigo de Israel, pegou um martelo, uma estaca, entrou na sua tenda e enquanto ele adormecia exausto, ela o matou. A profecia se cumpriu quando Débora disse a Baraque que a honra daquela vitória não seria dada a ele, mas a uma mulher. Ela se referia a Jael. Jael entrou para a história como uma heroína, uma mulher muito corajosa que matou um grande comandante do exército inimigo. Foi um dia de grande festa e alegria. Os soldados estavam felizes, radiantes, cantando, pulando de alegria por aquela vitória. E naquele dia, Débora e Baraque entoaram um lindo cântico. Nesse cântico, eles consagraram aquela vitória ao Senhor. E a história da música, a letra da música, contava todos os fatos que tinham ocorrido. Muito interessante. Está no capítulo 5 de Juízes. Eles falaram da morte de Sísera, eles falaram e enalteceram a Jael, que foi uma mulher muito corajosa. Eles falaram coisas lindas para Deus, porque Deus tinha libertado daquela horrível opressão de 20 anos. As últimas palavras do hino são assim: pereçam todos os inimigos do Senhor, mas os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força. Depois desses acontecimentos, a terra de Israel teve paz durante 40 anos. Ouvindo essa história, a gente pode até pensar como Deus tem paciência com esse povo. Toda hora eles viram as costas para Deus, começam a adorar outros deuses, fazem coisas que Deus não aprova. E mesmo assim Deus luta por eles. Em cada história a gente ouve que Deus lutou por eles, eles venceram batalhas com a ajuda de Deus. Que coisa, né? Por que Deus é assim? Deus é assim. Isso se chama graça de Deus. A graça de Deus é quando Ele nos dá alguma coisa que a gente não merece. E Deus é gracioso para conosco também até hoje. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, apesar da gente às vezes fazer coisas que Ele não gosta, que não agradam a Deus, ou que deixam Deus triste ou até bravo, mas Ele continua nos amando. E Ele nos amou tanto, 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 que Ele fez o maior de todos os sacrifícios por nós. Ele nos deu seu Filho amado Jesus para que Ele morresse no meu e no seu lugar. Isso é a graça de Deus. Mas é também a misericórdia. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquele castigo que a gente merecia. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele pagou por nós para que nós não precisássemos pagar. Ele pagou por nós para que nós não recebêssemos o castigo merecido. Ele fazia isso com o povo dele, fez no deserto, fez quando eles estavam em Canaã, fazendo 1001 coisas que ele não aprovava. Ele sempre bravo, mas sempre gracioso e misericordioso. Ele é assim conosco também. Por isso que no final das contas, Débora e Baraque cantaram um lindo hino. E a gente também tem muita vontade de cantar quando a gente pensa como Deus é maravilhoso para conosco. Crianças, tenham uma ótima semana, abençoada por Deus. Que vocês sejam gratos a Deus, porque Ele é maravilhoso para conosco. Tá bom? Um beijo, queridos.